Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 701, aula de Educação Física. Gente, antes da gente começar a aula de hoje, eu quero lembrar mais uma vez, pela milionésima vez, da necessidade de vocês estarem me enviando as atividades que eu solicito. Certo? Temos duas atividades esse segundo bimestre. Primeiro é a do Vai Tudo Bem, do Navia Vela, e segundo é a atividade do livro, página 39, uma atividade de colagem. Se você ainda não me enviou, envie, é importante. Galera, o tema da nossa aula de hoje é as capacidades do movimento humano. Livro, unidade 7, página 41. Vamos lá, abram o livro de vocês e vamos juntos. Vamos lá, galera, livro, unidade 7, página 41. Nós vimos no ano passado que as capacidades do movimento humano são as características que os movimentos possuem, as características que os movimentos apresentam. Vamos ver aqui o que o nosso texto no espaço Olha o Movimento nos diz. Ele fala que no futebol ninguém sabe o que vai acontecer, certo? Pode acontecer um lance que o jogador chuta direto pro gol, ele pode passar, ele pode tentar uma jogada. As jogadas ali na hora do jogo, elas são imprevisíveis, certo? E o jogador ele precisa estar pronto para em algum momento ele ser mais veloz, pronto para em algum outro momento ele ser mais flexível e assim sucessivamente. Vamos lá. Vários pesquisadores apontam que cada posição exige capacidades específicas dos jogadores. Por exemplo, o goleiro, ele precisa de força explosiva, ou seja, de potência muscular, de flexibilidade, equilíbrio, resistência muscular localizada e de velocidade de reação. Enquanto o lateral, ele precisa também de força explosiva, precisa de resistência e precisa de coordenação para fazer os dribles, né, armar as jogadas. Enquanto o zagueiro, ele precisa de força, ele precisa de impulsão, ele precisa de equilíbrio, velocidade de reação e de agilidade. Enquanto o meio-campo, ele precisa de resistência, coordenação, recuperação e velocidade. Enquanto o atacante, ele também precisa de velocidade, agilidade, equilíbrio e força explosiva. São muitas capacidades, certo, galera? Algumas nós já vimos e outras nós vamos ver na sequência. Mas não se espantem. Vamos lá que nós vamos ver a definição de cada uma dessas capacidades. Gente, aqui tem uma pequena revisão. Ó. No 6º ano, ao estudar algumas características do movimento humano, conhecemos um dos inventos surpreendentes do professor Juan. Quem não estudou conosco no 6º ano pode ter uma ideia. O professor Juan, ele é um cientista que faz vários inventos, vários aparelhos para poder estudar o movimento humano. E esse aparelho é o RW, um robô que ajudou os alunos a entender as capacidades do movimento. A partir dessa aula, RW está de volta para relembrar esse assunto e aprofundá-lo. Olha o que o RW diz. Olá, pessoal! Vamos observar certas características que os movimentos apresentam de olho nas telas. Primeira cena, essa aqui, ó. Menininho em pé, aqui próximo aos seus responsáveis. No movimento retratado nesta cena, identificamos uma capacidade encontrada em inúmeros movimentos do nosso dia a dia. É a força muscular. Você lembra qual é a definição de força muscular? Força muscular nada mais é do que a capacidade do músculo de produzir tensão, ou ainda a capacidade do músculo de ativar-se, de contrair-se. Então, força muscular é a capacidade do músculo de contrair-se ou ativar-se. É a capacidade do músculo de produzir tensão. Certo? Vamos ver o que nós temos no segundo quadrinho. Nessa outra cena,
Vemos uma pessoa correndo da chuva e percebemos no seu movimento a capacidade velocidade. Velocidade, galera, aqui utilizada para fugir da chuva. Você lembra qual é a definição de velocidade? Velocidade é a capacidade de cobrir uma distância curta no menor tempo possível e de um ponto a outro no menor tempo possível. E essa é a definição de velocidade. Vamos lá, dando sequência aqui. Já nessa situação, duas pessoas realizam movimentos durante um tempo prolongado, sentindo pouco cansaço. Então, na próxima situação aqui, nós temos duas pessoas realizando movimentos por um tempo prolongado, sentindo pouco cansaço. Chamamos essa capacidade de resistência cardiorrespiratória. É a resistência que exige um grande esforço do sistema cardíaco e do sistema respiratório. Tem a ver com o nosso fôlego. E tem como definição o seguinte: é a capacidade de realizar movimentos de média e longa duração. Ela está estreitamente relacionada com o metabolismo aeróbico. Certo, galera? Resistência cardiorrespiratória é a capacidade de realizar movimentos de média e longa duração, sem sentir cansaço. Próxima capacidade é a resistência muscular. Quando repetimos o mesmo movimento várias vezes sem parar, dizemos que ele apresenta resistência muscular. A definição de resistência muscular é a seguinte: é a capacidade de repetir um determinado movimento no maior tempo possível com a mesma eficiência. Resistência cardiorrespiratória e resistência muscular, vocês puderam perceber que tem definições semelhantes, não é verdade? É bem parecida. Qual a diferença entre a resistência cardiorrespiratória e a resistência muscular? Quando eu estou falando de resistência cardiorrespiratória, eu estou falando de uma atividade, da repetição de uma atividade que exija o fôlego, que exija do sistema cardiorrespiratório. Enquanto na resistência muscular, eu estou falando de um grupamento muscular específico. Eu também vou repetir uma mesma atividade por um período prolongado, vou repetir várias vezes, mas eu vou estar trabalhando, massificando ali um grupamento muscular específico, certo? Nós vamos ver melhor essa diferença ao longo das nossas unidades. Mas a princípio o que vocês precisam saber: quando eu falo de resistência cardiorrespiratória, eu estou falando de fôlego. Quando eu falo de resistência muscular, eu estou falando de um grupamento muscular específico. Dando sequência aqui, ó, eu tenho um jogador numa cobrança e tem o seguinte texto: quando utilizamos muita força muscular e velocidade num único movimento, dizemos que ele apresenta potência muscular. É o caso desse jogador, que quando chuta, todo mundo quer sair da frente. O chute desse jogador apresentou força e velocidade. Um mesmo movimento foi forte e foi veloz. Então, nós dizemos que esse movimento apresenta potência muscular. Potência muscular tem a definição é a capacidade de combinar o máximo de força e de velocidade em um único movimento. Então, quando eu observo potência muscular em um movimento, eu estou observando neste movimento a presença de força e de velocidade. A próxima capacidade aqui é o menininho andando de skate, é o equilíbrio. Equilíbrio é a capacidade de manter-se numa postura estável,
seja parado ou em movimento. Manter a mesma postura, sem muitas variações, seja parado ou em movimento, certo? Seja parado como uma pessoa que está se equilibrando na ponta do pé, ou em movimento como um menininho andando de skate, certo? Flexibilidade. Quando o nosso movimento apresenta grande amplitude articular, ou seja, apresenta um movimento extenso das articulações, quando o movimento apresenta grande amplitude articular, articulações, que nós já vimos o que é, certo? Grande amplitude das articulações. Identificamos a capacidade flexibilidade, como é o caso dos alongamentos. Articulações, certo? Grande amplitude das articulações. Nas próximas aulas, nós vamos estudar cada uma dessas capacidades separadamente, como eu já vos disse. Galera, é muito importante quando nós estudamos as capacidades do movimento que nós venhamos a pensar, a refletir. Cada pessoa tem a sua individualidade. Cada indivíduo é diferente do outro. Então, cada pessoa apresenta uma capacidade mais aprimorada do que o outro. Eu não posso comparar as capacidades do meu movimento, as minhas capacidades, com as capacidades de outra pessoa. Essas capacidades, elas são individuais. E essas capacidades, elas também são treináveis. Elas podem ser aprimoradas através da repetição e através de estímulos consecutivos. Se você estimular a sua flexibilidade diariamente, você pode se tornar uma pessoa mais flexível, certo? Vamos ressaltar a importância de respeitar as individualidades das pessoas. Vamos lá, dando sequência aqui, nós vamos fazer os exercícios. Galera, aqui no número 1, nós vamos observar as situações e vamos relacionar com as capacidades que estão listadas aqui na outra coluna. E no número 2, nós vamos escolher 3 capacidades do movimento que você acredita que sejam mais importantes no seu dia a dia. De acordo com as atividades que você realiza na sua vida diária, você vai escolher 3 capacidades que estão presentes e que você as considera como importante. Você vai escrever o nome dessas capacidades e vai descrever uma situação do seu dia a dia que apresente essa capacidade, certo? Recapitulando, você vai escolher 3 capacidades, vai escrever situações do seu dia a dia que apresentem essa capacidade e você vai dizer por que você escolheu essa capacidade. Certo? Dá o pause aí no vídeo, faz essa atividade. E em seguida volta aqui pra gente fazer a correção juntos, certo? Vamos lá, galerinha. E aí, vocês conseguiram fazer? Vamos lá, vamos agora ao gabarito. Livro, página 44. Número 1. Vamos lá, pela coluna das respostas, certo? Subir escadas. Letra F de faca. Qual é a capacidade? Resistência muscular. Segundo, calçar as meias. Gabarito letra D. D de dado. Qual é a capacidade? Flexibilidade. Terceiro, andar por 30 minutos. Gabarito letra E. Resistência cardiorrespiratória. Eu preciso de fôlego.
Próximo, saltar para apanhar uma fruta na árvore. Gabarito letra G, potência muscular. Esse movimento precisa de força e de velocidade. Próximo, levantar a mochila para colocar nas costas. Gabarito letra A. Para pegar o peso, eu preciso de força muscular. Preciso contrair ou ativar os meus músculos. Próximo, carregar um copo cheio de água sem deixá-lo cair. Aqui o copo estaria cheio até a boca. Eu teria aqui, equilibrando. Então, gabarito letra C de casa. Equilíbrio. O último, correr para fugir da chuva. Gabarito letra B de bola, velocidade de um ponto a outro no menor tempo possível. Galera, no número 2 é uma resposta pessoal, mas eu dei aqui alguns exemplos. Nós podemos citar aqui, resistência muscular para subir as escadas, força muscular para levantar-se da cama, flexibilidade para se vestir. Agora a justificativa é pessoal. Você vai dizer, quando eu coloco uma calça que tem a abertura da perna muito estreita, aquela calça de cano fino, né? Eu tenho muita dificuldade para alcançar os meus pés para poder vestir a calça. Por isso, a flexibilidade é muito importante no meu dia a dia e eu preciso aprimorá-la. É um exemplo de resposta, mas é uma resposta pessoal. Analisem de acordo com as situações do seu dia a dia. Pode ser uma situação que você faça muito bem ou uma situação que você tenha dificuldade. Certo, galera? Agora, nós vamos falar sobre força muscular. Abram o livro aí na página 45, unidade 8. Vamos lá, galera, dando continuidade aqui, livro unidade 8, página 45. As capacidades do movimento, a força muscular. Como eu disse, após a introdução sobre as capacidades do movimento, nós veríamos as capacidades individualmente. Vamos ver o que o nosso espaço Olha o Movimento nos fala. Para evitar o excesso de peso carregado nas mochilas, o Colégio Rio Branco, em São Paulo, desenvolveu o projeto Mochila. Alunos abordam a questão durante as aulas, pesam suas mochilas, assistem a palestras sobre o tema e aprendem como utilizar corretamente o objeto. Vale lembrar que médicos recomendam que o peso da mochila não ultrapasse 10% do peso corporal. Galera, esse aqui é um projeto que acontece numa escola em São Paulo, que eles orientam sobre, além de outras coisas, a forma correta de utilizar a mochila. Falam que não devemos usar a mochila sobre apenas um dos ombros. Falam que o peso total da mochila não pode ser superior a 10% do peso do indivíduo. Ou seja, se a pessoa pesa 50 quilos, a mochila não pode pesar mais do que 5, certo? Entre outras orientações. Falam também algumas dicas de como organizar o material para carregar assim uma quantidade menor, certo? Vamos lá, dando sequência aqui, página 46. Mãe e filha chegando à academia. Após o acerto lá, a mãe agradece, obrigado. Vamos, Sami, recomeço amanhã. Você vai voltar a treinar, mãe? Vou. Preciso praticar atividade física e melhorar minha força muscular. E você só melhora sua força muscular na academia? Não, existem diversas maneiras de desenvolver a força muscular. Algumas pessoas fazem exercícios em casa, como seu irmão, ou no parque. E vocês conhecem alguém? Claro que nesse período não, né? Mas quando nós não estamos em período de isolamento social, que faz atividades em casa.
E nesse período de quarentena, alguém de vocês está fazendo atividades em casa? Nós temos uma série de instrutores que estão disponibilizando treinos de forma gratuita para todas as idades nas mais diversas plataformas. O período de isolamento social não é desculpa para ficar sedentário, hein, galera? Vamos procurar praticar atividades para manter a saúde em dia. E perto de onde vocês moram, tem algum parque, alguma região sem ser uma academia onde as pessoas possam se exercitar? Pensem aí, em quais lugares vocês podem fazer atividade física ao ar livre próximo à sua casa? Será que tem alguma Vila Olímpica, algum campo, algum local que você possa utilizar para fazer atividade física, seja para fazer uma caminhada ou para fazer exercícios ao ar livre? É importante conhecer o ambiente da sua cidade, do seu município. Vamos lá, página 47. Será que eu vou ter uma mãe fortona, bem musculosa? Não, Sami. Apenas vou fortalecer os músculos. Veja essas pessoas se movimentando na rua. A força muscular é uma capacidade que está presente até nas tarefas mais simples. A força muscular não está presente somente nos movimentos que nós fazemos lá na academia, mas para carregar uma sacola, para passear com o cachorro, em todos esses movimentos, nós podemos contar com a força muscular, até mesmo para ficar em pé, não é mesmo, galera? Vamos lá, vamos ver qual é o final dessa historinha. Então, quando a gente se movimenta, pode fazer muita força ou pouca força. Isso mesmo, filha. Por exemplo, para segurar os meus óculos, estou produzindo força. Viu como é importante a nossa força muscular? Treinando os músculos, podemos realizar muitos movimentos com mais facilidade. Mãe, quando eu puder, também quero ir à academia. Quando você for maiorzinha, minha filha. Estão vendo aí, galera? A importância de respeitar a individualidade. Não é porque a mãe foi para a academia de ginástica que a filha também deve ir. É importante que hajam atividades físicas direcionadas para esse público. Atividades físicas que foram feitas especialmente para cada idade, para cada indivíduo. Vamos lá, página 48. Na página 48, nós temos aqui a definição de força muscular. Nós temos uma divisão. A força muscular, ela se divide em força estática ou força dinâmica. Vamos ver o que o nosso texto diz aqui. Você aprendeu que a força muscular é uma capacidade facilmente observada no nosso dia a dia. Nós percebemos isso, não é mesmo, galera? Nós vimos pessoas carregando sacolas, pessoas que precisam ficar de pé. Várias situações onde, se a pessoa não tivesse força, ela não realizaria aqueles movimentos, certo? De acordo com a situação em que ocorre, ela pode ser classificada em dois tipos: força muscular estática e força muscular dinâmica. A força muscular estática acontece quando não há propriamente um movimento, apesar de estarmos produzindo força. Vamos lá. Força muscular estática, você vai observar um indivíduo que não está produzindo movimento, ele está basicamente parado. Essa é a força muscular estática. É o caso, por exemplo, de quando estamos parados, mas segurando algum objeto. Esse é o primeiro tipo de força muscular. Força muscular estática é quando nós estamos produzindo força,
mas não estamos fazendo movimentos. O segundo tipo é a força muscular dinâmica. A força muscular dinâmica, ela acontece quando nós realizamos algum movimento e produzimos força muscular. Então, tem que ter duas coisas juntas. Tem que ter movimento e força para ser considerada força dinâmica. Então, repetindo aqui, galera, força muscular estática é quando eu estou fazendo força, mas eu estou parado. Força muscular dinâmica é quando eu estou fazendo força, mas eu estou em movimento. Deu para entender? E temos aqui um exemplo de força muscular estática, que é a pessoa em pé parada. E o segundo exemplo, que é uma situação de força muscular dinâmica, uma pessoa carregando a mochila, ó, levantando a mochila do chão para usá-la, né? Agora, galera, mais uma vez eu vou pedir para que os senhores deem o pause e façam as atividades da página 48, 49. Só 48 e 49. Façam as atividades das páginas 48 e 49. Quando nós voltarmos, nós vamos fazer a correção e vamos também falar um pouquinho mais sobre a força muscular estática e a força muscular dinâmica. Vamos lá, turminha. Primeiro, nós vamos à correção da atividade. Livro, página 48, exercício de número 1. O enunciado é o seguinte: leia as afirmações e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, reescreva as frases incorretas de modo a torná-las válidas. Primeiro, você vai olhar essas 5 alternativas aqui e vai dizer se são verdadeiras ou falsas. Em seguida, você vai pegar todas as falsas e vai corrigi-las aqui nessas linhas. Por exemplo, a letra A. A força muscular está presente somente quando realizamos movimentos com muito esforço. Essa afirmação é uma afirmação falsa. Então, eu vou colocar F, vou vir aqui nas linhas que estão disponíveis aqui embaixo, no nosso livro, na página 48, no número 1, e vou escrever assim, a correção. A força muscular está presente quando realizamos movimentos com muito ou com pouco esforço. Porque aqui está dizendo que é somente movimentos com muito esforço. Eu vou corrigir essa frase e vou dizer que não é só nos movimentos com muito esforço. É nos movimentos com muito e nos movimentos com pouco esforço. Ficou claro, galera? Vamos lá. Então, a letra A já foi feita. Letra B. Podemos melhorar nossa força muscular em diversas situações do nosso dia a dia. Isso é verdade, né, galera? Eu posso melhorar minha força para pentear o meu cabelo, levantando o pente, levantando os potes de creme. Posso melhorar e vai ser útil em diversas situações do meu dia a dia. Letra C. Eu não vou precisar corrigir, então, a letra B, tá, galera? Eu não vou fazer nada, só vou colocar o V e vou deixar ela lá quietinha. E vou partir para a letra C. Letra C. Somente as pessoas que treinam em academias podem desenvolver a força muscular. Não, né, galera? Nós vimos aqui na nossa página 46 vários exemplos de pessoas que podem treinar em casa, pessoas que podem treinar em parques, centros sociais. As pessoas têm várias opções para estimular os seus músculos. Então, letra C, alternativa
incorreta. Eu vou classificar com o F de falso. E vou corrigir assim, ó. Quaisquer pessoas podem desenvolver a força muscular. Qualquer um pode desenvolver a força muscular. Certo? E vou partir para a letra D. Repetindo a letra C, eu vou precisar corrigir aqui nas minhas linhas que estão disponíveis. Letra D. Quando apertamos o tubo de pasta de dente para colocá-lo na escova, nosso movimento apresenta força muscular. Verdade. Não vou fazer nada, não vou corrigir. Letra E. As duas principais estruturas que utilizamos para produzir força são coração e pulmão. Estranho isso aí, hein? Não. Força muscular é produzida através dos músculos, dos ossos e das articulações. Então, a correção ficaria assim. As principais estruturas para produzir força são músculos, ossos e articulações. Certo, galera? Vamos partir aqui para a página 49, número 2. O enunciado é o seguinte: escolha 3 profissões que você admire. Em seguida, para cada uma delas, descreva uma situação de trabalho que exija do profissional o emprego de muita força muscular e uma situação de trabalho que exija o emprego de pouca força muscular. Galera, eu posso escolher aqui várias profissões. Por exemplo, pedreiro. Pedreiro que exija muita força muscular. Carregar tijolos para o segundo andar de um prédio. Ele precisa de bastante força muscular para carregar uma quantidade grande de tijolos para o segundo andar de uma casa ou de um prédio. Agora, uma situação que exija pouca força muscular. Pregar pregos na parede. Certo? Outra profissão, médico. Médico, uma situação que exija pouca força muscular. Receitar medicamentos, né? Ele só vai precisar segurar a caneta ali, ó. Escreveu, pronto. Pouca força. Agora, uma situação que exija muita força. Vamos imaginar que seja um médico ortopedista. E chega lá um paciente que precisa fazer a colocação de um osso no lugar, por exemplo. Deslocou o ombro, precisa que o médico coloque o ombro de volta no lugar. Ele precisa fazer bastante força, né? Além de toda a habilidade. Certo? Um terceiro exemplo. Vamos pensar no mecânico. Mecânico, para ele, uma situação de pouca força. Para ele ligar o carro e testar se algo está funcionando. Ele precisa de pouca força. Agora, uma situação de muita força. Quando ele vai carregar, quando ele vai precisar tirar as peças do carro de um lugar para colocar em outro. Ele precisa de muita força. Mas essa resposta do número 2 é pessoal. Eu quis somente dar alguns exemplos possíveis. Certo? Vamos para a questão número 3 agora. De acordo com as indicações abaixo, descreva situações em que você utiliza a capacidade de força muscular no seu dia a dia. Letra A, você vai descrever 2 situações que exijam muita força e 2 situações que exijam pouca força. Essa também é uma resposta pessoal. Vocês devem identificar a força nos movimentos cotidianos. Prestem atenção, percebam que essa capacidade ela não tem relação com a intensidade. Como assim, professora? Mesmo os movimentos que exigem pouco esforço, a força muscular está presente. Não precisa ser assim, por exemplo, 2 atividades de alta intensidade. Pode ser uma atividade bem simples, como eu dei o exemplo lá em cima do médico escrevendo, né? Pode ser também no seu dia a dia uma situação de pouca força bem simples.
certo? Como apertar o tubo de pasta de dente, segurar o celular e etc. Essa resposta é pessoal, pensem aí e façam, certo, galerinha? Agora que nós já encerramos o exercício e a correção dele, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a força dinâmica e a força estática. Galera, a gente vai bater um papinho sobre força estática e força dinâmica, né? Força estática é aquela que não existe o encurtamento das fibras. Na força estática é quando não existe o encurtamento das fibras. Se não existe o encurtamento das fibras, não há movimento, certo? É só para concluir o que nós já tínhamos falado lá no nosso livro. Mesmo que não haja movimento, existe a tensão. O músculo está ali trabalhando. E esse trabalho se chama isométrico. Quando não existe o encurtamento das fibras, mas mesmo assim tem tensão. Não existe o movimento, mas mesmo assim o indivíduo está fazendo força. E na força dinâmica, existe sim o encurtamento das fibras. Esse encurtamento ele provoca a aproximação ou então o afastamento das partes do corpo, dos músculos que estão bem próximos. Ou seja, existe movimento, existe o encurtamento das fibras que vai provocar o movimento. Certo, galera? Então, temos aqui uma pequena definição de força estática e de força dinâmica. Força estática, indivíduo parado, não há o encurtamento das fibras. Força dinâmica, existe o movimento, há o encurtamento das fibras. Certo, galera? Vou encerrar aqui a aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Façam as atividades. Essa atividade de hoje vocês não precisam me enviar, mas não deixem de fazer. E não esqueçam das atividades que os senhores estão em débito. Muita gente da turma 701 está me devendo a atividade do Fair Play, foi no bimestre passado, mas vocês estão devendo a atividade do Vai Tudo Bem e a atividade do livro da página 39. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até semana que vem.